é interessante porque assim, a gente vê que muitos relacionamentos estão indo pro caminho pro lado narcisista, né? Eu vejo, por exemplo, principalmente em relacionamento de famoso, Mirelle, alguns parecem um grande teatro, mas tem relacionamentos hoje de famosos que estão estourando na internet muito por conta de um dos dois lados ter um traço narcisista muito evidente, até na forma de se comportar. Não sei se você chegou a acompanhar as notícias sobre BBB, Fazenda, aqueles Fazenda eu programas. não vejo nada. BBB eu vejo só cortes. Não tenho paciência pra Também não. assistir. Não, total. Assim, realmente me falta. Mas pelo que eu vi, tipo, quando junta aquele emaranhado de gente dentro de uma casa, eles passam mesa ali, boa parte deles tem uns traços narcisistas muito evidentes, Porque cara. no confinamento a sua pior versão ela aparece, porque você fica o tempo todo em modo defesa, né? Então é a sua pior versão, ela vai aparecer. E o que que é o narcisismo? O que que é o traço narcísico que a gente fala? É a libido que você tem com você mesmo, é o desejo por você mesmo, é o quanto você se valida, é o quanto você se ama, quanto você se prioriza. É uma coisa de defesa. O principal do traço narcísico é a defesa como ser humano. Aí, ou alguns traços vão se tornando mais aflorados do que outros, né? A questão da vaidade, do egocentrismo, até partindo para a falta total de empatia, que beira a psicopatia. Sim, e teve até um caso bem. Essa semana, na verdade, foi do Felca, não sei se você viu. Que a ex-namorada dele expôs que ele destruiu o psicológico dela. Eu vi essa mensagem, o Thiago até acabou de fazer, eu não vi o vídeo, na hora que eu tava vindo pra cá, eu vi que o Sim. Thiago fez um react sobre isso, falando sobre, mas eu não assisti o vídeo porque eu tava já dirigindo. O que mais tem é gente especialista em mente humana, em comportamento humano, causando um grande desastre na vida das pessoas, né? Falam sobre se relacionar e, na verdade, não sabem se relacionar. Não conseguem ter empatia com a pessoa, não conseguem se colocar literalmente no lugar do outro, né? Relacionamento é muito sobre isso. É sobre o que o outro traz como demanda, às vezes não faz sentido pra você, mas é sobre a dor dele. E aí é seu papel como companheiro tentar entender e tentar acolher e, na medida do possível, entregar aquilo que a pessoa tá pedindo pra se sentir mais segura, pra ficar mais tranquilo dentro da relação. Isso é verdade, né? Isso aí que você tocou, o Mirella, é um ponto muito interessante que eu vejo que os homens, eles têm muita dificuldade de demonstrar vulnerabilidade no relacionamento. E o que eu tenho, logicamente, por ser homem, né, e participar mais de ambientes que tem Uhum. homem, eu vejo os homens falando que eles têm receio de mostrar seus lados mais frágeis, mais vulneráveis para suas parceiras, porque a parceira olha pra ele como se ele fosse afeminado, como se ele fosse sensível demais, como se ele fosse fraco. Sendo que, na verdade, talvez esqueceram que ele também é um ser humano, não é? Um homem também fica triste, também chora, também fica desanimado, também fica improdutivo, não é mesmo? Então, Ô, mano, eu não concordo com isso. Pra mim, isso é sabor, macho. O cara tem que ser trombolho, velho. O Eu cara ia não pode falar isso falar de agora. sentimento, não pode chorar na frente da mulher. Mulher não respeita a cara O que chora, principal mano. motivo pra mulher querer estar no relacionamento é a segurança que aquele homem passa pra ela. Sabor macho isso aí, mano. Desculpa. Mas continua, A Mirella. mulher já é emocionalmente afetada em vários âmbitos. A mulher passa por mudanças hormonais durante o mês que o homem não encara durante a vida inteira dele. Então, tudo que ela quer é um cara que é uma rocha, que é um porto seguro. Ela sabe que ele tem vulnerabilidade. Ela sabe disso, mas Exatamente. até a forma como ele demonstra tem que ser diferente da forma como ela Porque demonstra. se for pro cara ficar chorando assim, que a mulher namore outra mulher, cara. Porque é melhor ser lésbica Você nesse imagina que caso. constrangedor durante qualquer discussão o homem abrir o berreiro. não, aí não. Eu Mano. tô falando isso não. Tô Mas, falando mano, isso vou não, contar um calma. caso. Esses dias pra trás, eu não posso falar isso porque eu dou Calma. aula. Eu não tô falando Mas isso olha o que não. aconteceu. Teve uma aluna minha que caiu, machucou e tal. Aí a escola ligou pro pai. O pai foi na escola buscar a menina. O pai começa a chorar. Ah, não. É um exagero. É um Aconteceu com minha exagero. Eu estou filha. falando de situações de Calma, meu vulnerabilidade filho. real. O mundo real tá desse naipe. Os homens tá desse naipe. Ai, minha filha, o que aconteceu? Ela caiu, ela machucou, ela, sei lá.
Não, pai, tá tudo bem, só ralou o joelhinho. É uma criança, ela caiu, é normal. Ela tá aprendendo, faz parte cair. Cair é bom, não é ruim, porque ela tá no processo dela de desenvolvimento. Ela tem que entender que se ela correr lá e pegar e correr em cima da escada e tropeçar, ela vai cair e machucar. Ela tem que andar. O pai, cuida dela. Então, o pai se desmoronou, velho. Porque a filha caiu e ralou o joelho. É uma geração de adultos emocionalmente imaturos, né, gente? Não consegue lidar com as adversidades. A adversidade aparece, a pessoa treme na base. Por isso que tem tanta mulher que ficou resolutiva demais com essa postura mais masculina, porque os homens estão deixando de assumir esse papel mais resolutivo, mais de firmeza, de passar segurança. Elas estão assumindo isso. E aí a mulher não respeita o cara que não é forte, que não é resolutivo, que não passa pra ela essa segurança. Ela deixa de respeitar. Tá. Cara, e repara pra você ver, esses caras, e esses caras que não resolvem coisas, problemas, que são muito emocionalmente frágeis, eles estão indo pro caminho que é o seguinte, eles estão dando porta-voz a produtores de conteúdo na internet, os caras pesquisam na internet como ser homem, porque os caras não sabem resolver problemas. Você aprende a ser homem resolvendo problemas. É claro que você não vai ter uma resposta absoluta logo de cara, mas, por exemplo, você tá ali com você não casou, mas você tá ali com sua mãe. Sua mãe precisa que você vá lá no supermercado. Porque ela tá muito cansada. Você Não, começa isso dentro de é casa. óbvio. Não Isso é é óbvio. Não é óbvio, porque os caras hoje Não é desse tipo de vulnerabilidade que eu tô falando, não, viu, Não, gente? não, Ó. cara. Não, O que eu falei aqui, os caras. A Miranda mandou um Ô, cara, não estraga meu corte não, viado. Não estraga meu corte não, filho. Eu vou te dar um corte de 1 milhão lá pra você. Mas, cara, aqui, uma brincadeira à parte, tipo, os caras têm problemas já na fase adolescente. A mãe tá precisando de ajuda. O cara quer ficar no videogame, quer ficar no celular. Eu tô falando o princípio Sim. das coisas. Chega na fase adulta, que o problema vai ser pagar um boleto. O Ô, problema... gente. Um cartão de crédito. Um cartão de crédito. Ô, O problema obrigado pela vai ser gentileza. acompanhar a esposa. Mano, Obrigado pela gentileza. eu conheço uma pessoa, uma mulher, não posso citar o nome dela porque eu vou expor muito ela, que ela era casada, o marido dela era incapaz de acompanhar ela no hospital. Ela ficava doente, ela pegou anemia, o marido não foi capaz de ir com ela, deixou ela ir sozinha pro hospital. Me fala se são homem, cara. Não, Que tipo de pessoa é tá, essa? Tá, calma. Aí um cara desse vai lá, eles têm treta, tiveram treta na briga, antes de separar, o cara vai lá e chora. Eu tô com depressão. Ah, vai pra puta que pariu, o cara que fala isso. Então se mata então, filho. Nossa senhora. Pode fazer o corte disso aí. Mas é sério, não, mas eu tô zoando assim, tô usando hipérbole, tô sendo eloquente, mas olha que Não. eu pego mais a questão, não é nem de falar que tem depressão, porque se tem ou não, aí já é problema do cara, mas pô, o cara não acompanha a esposa, porque o cara não quer. É uma pessoa que a gente está vivendo um momento em que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas. Estão deixando para ser mãe já quando o relógio biológico começa a gritar. Ah, Temos Eu vou aí obrigado. muitos filhos de pais ausentes, né? Com mães que têm que ser o provedor, o maior provedor da casa, são as mulheres. E aí acontece o quê? As mães mais velhas que têm uma condição financeira, que têm uma família estruturada, criam os filhos sob uma superproteção, não exigem nada, não falam não, a criança cresce sem limite nenhum, porque é o reizinho da casa. Porque ela guardou a vida inteira para se realizar na maternidade. E a mãe que vem de uma situação financeira difícil, que teve um filho, que o filho já tem a ausência do pai, ela na tentativa de reparar essa falta, ela também poupa muito a criança. E eu tô falando também de mulheres que estão crescendo sem responsabilidade nenhuma. Eu acho inadmissível um adulto funcional não saber preparar uma refeição decente. Eu acho inadmissível um adulto funcional não saber picar uma fruta. O meu filho assiste vídeos no YouTube, das pessoas, no YouTube e no TikTok, de meninas de 16, 17 anos achando lindo que não sabem picar uma fruta. Que não sabem abrir uma caixinha de creme de leite. Isso não é um adulto funcional. Que rumo que essa pessoa vai ter na vida, gente? A pessoa não consegue se manter vivo, não consegue parar uma refeição pra ela. Que rumo que ela vai se manter na vida? é uma questão de sobrevivência, né? De sobrevivência. Todo adulto funcional, ele tem que ter a capacidade mínima de lidar com problemas, lidar com adversidades, resolver pelo menos uma parte dos problemas.
Se ele não consegue fazer isso, ele não tem estrutura emocional para isso, ele não é um adulto funcional. Ele é uma criança grande, uma criança crescida, um adulto mimado. Ou talvez tem casos, né, que é interessante, né, que eu já vi psicólogos falando de adultos que sofrem trauma em é mais complexo, né, em alguma área da vida e eles ficam presos na infância. Já ouviu falar sobre isso, Mirelle? E é estranho, né, porque você vai ver um cara, às vezes, Síndrome de Peter Pan. não é uma síndrome, não é a síndrome de Peter Pan, o sujeito, às vezes, por exemplo, ele perdeu, a mãe morreu muito cedo. Uhum. E ele associou a morte a abandono. E porque a mãe morreu muito cedo, que foi? Você tá gostoso, cara. Tá falando gostoso. Do nada, gente. Do nada. Do nada. Não, eu tenho que saber elogiar, né? Você tá gostoso, mano. Parabéns. Obrigado, você tá sendo muito gentil comigo. Muito obrigado. E o cara, porque a mãe dele morreu muito cedo, e ele associou a morte da mãe a abandono, ele acabou crescendo, sendo um adulto que ficou preso num trauma da infância. Ele tá com 50, 40, 60 anos e ele continua tendo comportamentos como se fosse uma criança, por causa de um trauma estrutural que ele sofreu no passado. Claro que ele tem que fazer terapia, obviamente, né? Mas que ele sofreu no passado e isso faz ele ter comportamentos de um adulto infantil, um bebê crescido, né? Eu acho que você tem duas formas, com ou sem terapia, você tem duas formas de lidar com o trauma. Ah, Você evolui com ele, você aprende com ele, você leva aquela carga emocional como experiência de vida, ou você usa ele como muleta e justificativa para qualquer outro comportamento que não é condizente com uma pessoa adulta, emocionalmente madura. Então você tem duas alternativas, com ou sem terapia. O processo terapêutico te ajuda a elaborar isso melhor, mas a vida adulta ela te obriga a lidar com isso. E se a pessoa chega na vida adulta se justificando por essa perda, ela escolheu isso. Ela escolheu usar isso como muleta, escolheu usar como justificativa. É igual a pessoa que é traída no relacionamento e aí ela começa a atrair. Todos os relacionamentos seguintes ela atrai. Por quê? Porque ela foi traída. Tá tentando equilibrar os pratos? Tá tentando pagar na mesma moeda? Tá. Mas isso só traz malefício pra ela. Ela tá medindo o caráter dela pelo caráter de alguém que afetou ela lá atrás. Então, assim, ela tá usando isso como muleta, como justificativa para um comportamento que não é adequado. Então, acho que você tem duas formas. Todo mundo passou por traumas. Todo mundo... alguma perda você sofreu na sua vida. Quando você é criança, você perdeu um amigo ou você não ganhar um brinquedo que você queria de Natal, tem quase o mesmo peso emocional. Você se sente rejeitado e abandonado. Isso é Você não sabe interessante, né? elaborar, entendeu? Então, você quer muito brinquedo e seus pais não podem dar. Você recebe aquela falta quase da mesma forma quando um amigo vai embora, muda de cidade. Você não consegue elaborar, você não tem capacidade psíquica para elaborar as perdas e não receber o que você tanto quer. E você vai lidando com isso ao longo da vida. Perder faz parte é o risco de viver, não é mesmo? É o risco de viver. Ô, Mirella, eu queria que você reagisse a uma situação, porque assim, a gente estava falando sobre essa questão que os relacionamentos cada vez mais vão entrar para o âmbito da casualidade. Mas e quando há uma situação em que a pessoa chama a outra para sair, Uhum. mas em vez de ser um momento a dois, ela se transforma esse momento de inclusão para mais pessoas participar. Vou mostrar um caso aqui que aconteceu no Maranhão. Uhum. Uma mulher já chegou xingando o cara no WhatsApp, liso, lixo, tu é um macho lixo, liso, escroto. Como é que tu faz uma coisa dessa comigo? Se eu soubesse que tu era um liso e Eu palavrão vi isso quebrado, eu daí. jamais teria aceitado o convite de sair contigo. Eu tive que pegar dinheiro emprestado aqui para pagar o jantar.